Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vocês que me acompanham pelas redes sociais, vocês sabem, quando eu venho fazer um vídeo, a minha intenção é ajudar vocês que me acompanham, que querem viver a verdade, o amor e a justiça. Então escutem o que eu vou falar. O título é curioso: do outro lado do dízimo. Nesse estudo eu quero fazer algumas elucidações sobre a doutrina do dízimo. E no final vocês vão saber por que eu intitulei o estudo de do outro lado do dízimo. Vou apresentar uma forma errônea que os oponentes do dízimo apresentam para convencer aos leigos que o dízimo é uma mentira. Porém, eu não estou dizendo que estão errados em pregar contra a cobrança de dízimos, mas quero mostrar que esse contra-argumento para convencer o dizimista que ele está errado em pagar dízimo é muito fraco e só convence mesmo os leigos ignorantes e avarentos que já vivem dando graças a Deus por descobrir que não se deve pagar o dízimo. De fato, o dízimo é indubitavelmente uma doutrina judaica. Isso é comprovado exegeticamente. Na verdade, eu declaro a todos que somente os desonestos e desconhecedores da exegese interpretam o dízimo como sendo uma doutrina cristã. Quem conhece a arte de interpretação de textos, a conhecida hermenêutica, e por sua vez é honesto, jamais ensinará a doutrina do dízimo como sendo uma doutrina cristã. Basta ler Malaquias, não apenas o verso 10 do capítulo 3, mas ler também o capítulo 1 e verso 1, para entender o destinatário da profecia, e o capítulo 3 do 7 a 10 para entender o objetivo da mensagem. Dízimo não é dinheiro? É esse o fraco argumento que muitos estão usando para convencer os dizimistas a deixarem de dar o dízimo. Eu lhes asseguro, o dízimo não é doutrina de cristão, por isso não devem dar o dízimo. Mas condenar os pregadores de religião porque eles pedem dinheiro usando a palavra dízimo, isso é argumento fraco. E não digo isso para criticar apenas, mas para ajudar a aprimorar os conhecimentos de quem já prega contra essa doutrina falsa do dízimo. Existem muitos oponentes do dízimo falando que o dízimo não era dinheiro no tempo de Malaquias. Sim, não era dinheiro, mas era o equivalente. Veja bem, se o camarada tinha trigo, mas não tinha carne, e para ele ter a carne, ele teria que ter algo para comprar a carne. E como é que se compra? Com dinheiro. Mas se não existia dinheiro, o que ele fazia? Então ele trocava o trigo pela carne. É claro que o trigo valia pelo dinheiro. Os líderes religiosos estão errados em cobrar dízimos, mas quanto ao dinheiro, eles estão certos. Desde que o dinheiro apareceu como poder de compra, que os dízimos eram pagos com dinheiro no tempo do Messias, o dinheiro já existia, era a moeda romana. Agora vamos ao dízimo. Veja um exemplo. Um fazendeiro teria que dar o dízimo de suas ovelhas para o mantimento da casa do Senhor. Claro, se ele tinha 100 ovelhas, o dízimo seria o quê? 10 ovelhas. Agora eu pergunto a você, eu tenho no banco o dinheiro de 100 ovelhas que eu vendi e dou o dízimo do dinheiro de 100 ovelhas. Qual a diferença que há entre as 10 ovelhas ou o dízimo das 100 ovelhas? Que diferença faz se o dízimo
no tempo do Malaquias, não era dinheiro, mas sim alimentos, legumes, cereais, etc. Tudo isso valia como dinheiro, pois cada dízimo tinha seu preço. Que diferença faz um pastor hoje receber um saco de feijão, um saco de farinha, um saco de arroz, um cacho de banana, um cabrito? Que diferença faria se a equivalência do dinheiro é a mesma? Claro que tudo isso se compra no dia a dia, ou poderia vender e ter o dinheiro. Esse argumento de dizer que os líderes estão errados porque cobram dinheiro e o dízimo lá em Malaquias não era o dinheiro é um argumento muito ilógico. Ouvindo isso, os líderes poderiam até mudar de estratégia de cobrança e pedir aos fiéis que trouxessem para a igreja os dízimos convertidos em arroz, farinha, feijão, pois não teria nenhuma diferença para eles. Amigos, usem a lógica e se atualizem. Já no tempo do Messias, o empresário que ganhava em um negócio 1.000 moedas de prata, o dízimo dele seria 100 moedas de prata. Quando chegou o dinheiro, todas as negociações comerciais começaram a ser feitas com o dinheiro. O mundo se evoluiu, o judeu que tem dinheiro não anda mais de camelo ou de cavalo, mas anda de carro ou de avião. Portanto, quem pagava o dízimo com alimentos, hoje paga com shekel, que é a moeda israelense. Então, amigos, se os judeus levassem os dízimos para a casa do Senhor hoje, levariam o shekel, que é a moeda israelense. Essa é a verdade. Argumento ilógico não convence os sábios. Do outro lado do dízimo, vamos analisar algo muito importante em Malaquias capítulo 10, versos 10 a 12. Agora vocês verão o que eu quis dizer com o título desse estudo, do outro lado do dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Quando a gente dava o dízimo, a gente acreditava nas promessas do Pai feitas aos que dizimavam, não era? E as promessas eram a abastança. Quem dava o dízimo fielmente tinha por certeza a abastança de tudo em sua casa e em seus negócios. E agora, depois que descobrimos que o dízimo é do judeu e não de nós gentios, significa então que viver abastecido é promessa só para o judeu? Ou seja, só para quem dá o dízimo? Veja o verso 11. Também por amor de vós reprovarei o devorador. Será que a promessa da repreensão do devorador ficou restrita somente para o judeu que dava o dízimo? Verso 12. Todas as nações vos chamarão bem-aventuradas. Pergunto, será que as bem-aventuranças eram as promessas feitas só para quem dá o dízimo? Claro que não, meus amigos. As promessas continuam para os homens de bom coração que não dá mais o dízimo, mas ajuda a obra do Pai, não mais com 10%, mas com o que o seu coração rico pensar em ajudar. O erro das pessoas em dar o dízimo é apenas em querer viver uma lei que não foi escrita para elas, mas os contribuintes da obra do Senhor Yah continuam participantes de tudo o que está prometido em Malaquias capítulo 3, versos 10 a 12. Para os fiéis, abastança, proteção do devorador e as bem-aventuranças. Deve existir pessoas que descobriram que o dízimo é da lei dos judeus, porém nem só deixaram de dizimar, como também de ajudar a obra. Isso por avareza e não por honestidade com a palavra do Yahweh. Observamos verdadeiramente que o erro não consiste em dar o dízimo, mas em usar a lei do dízimo como se fosse mandamento para o Novo Testamento.
Isso quer dizer que qualquer um pode determinar, segundo o seu bondoso coração, de dar 10%, 20% ou até 50% do seu dinheiro para a obra do Senhor, desde que não use essa atitude como mandamento, assim como era o dízimo. A lei do Messias. Nós descobrimos que não devemos cumprir uma lei judaica, o dízimo, mas não descobrimos que as promessas do Pai perderam suas validades só porque não damos o dízimo. Na verdade, se você deixou de dar o dízimo, mas continua dando dinheiro para a obra do Senhor, o Messias, as bênçãos de Malaquias continuam sendo válidas para você também. Observe 2 Coríntios capítulo 9, versos 7 a 8. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque o Yahweh ama quem dá com alegria. Vejam no Novo Testamento as mesmas propostas do Eterno que foi dada aos judeus do Antigo Testamento. Aqui está no Novo Testamento as mesmas propostas do Eterno feita pelo Messias e entregue a nós e elucidadas para nós pelos seus emissários. Olha, 2 Coríntios capítulo 9, versos 7 a 8. Ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Veja o que diz o verso 8. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a bênção, para que em todas as coisas, está vendo aí a abundância? Em todo tempo tenhais tudo o que é necessário. Então a mesma promessa está para você que contribui para a obra do Messias. Então a voz do Eterno continua dizendo a você que deixou de dar o dízimo, que traga suas contribuições para a obra do Messias e façam prova dele. Se ele não derramar abundância de bênçãos para as suas vidas, então o Espírito fala de igual modo para o povo da Brit Hadashah, que serve ao Messias. Haja visto para o bom entendedor que não somente a casa literal de Yahweh necessitava de mantimento, mas a casa espiritual do Messias é também necessitada de mantimento. Vejam com o Messias promessas de abundância. Lucas capítulo 6 e verso 38. Disse o Messias: dei e lhes será dado uma boa medida, calcada e sacudida e transbordante, será dada a cada um de vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Esse é o mistério para quem crê. O Messias retribuirá a sua contribuição com a mesma medida que você usou para medir a sua contribuição. Querem ser abençoados mesmos? Então não aceitem o espírito da avareza dominar nenhum de vocês. Abram a mão, porque as bênçãos de Yah para o povo judeu continuam para o povo que serve o Messias. Concluindo, veja 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, o que disse o emissário: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Esse é o outro lado do dízimo. Agora, meus amigos, é com vocês. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Quem quiser falar comigo, é só me adicionar no meu Facebook, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar.